Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Eberson Cardoso. Vamos lá dar uma olhada para a nossa aula de hoje. Vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Olha o tema da nossa aula de hoje aparecendo aí na sua telinha. Olha, vamos dar uma olhada. Olha aí. O título da nossa aula de hoje, a aula número 4 do Contraturno, será Nasce um Império. E o nosso objeto de conhecimento também está aí, pessoal. Olha só, Brasil, primeiro reinado. Então, sem mais, vamos lá nessa nossa aula do Contraturno. Vamos ver aí a nossa aula de hoje? Vamos comigo? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Embora a nossa independência tenha sido conquistada aí a partir de 1822, nós vamos ver que algumas estruturas, ainda do período colonial, algumas estruturas internas ainda permanecerão. Vamos ver o governo que estava antes na mão da metrópole, que estava na mão de Portugal, agora passando para a mão de um príncipe que ainda é o príncipe herdeiro do trono de Portugal. Então percebam que não há grandes mudanças. Além disso, vamos ver ainda a permanência da escravidão, vamos ver também a permanência de uma economia agroexportadora, características de um período colonial. Então percebam que não há grandes mudanças neste período. Vamos ver que os escravizados, os povos indígenas, os homens livres pobres e as mulheres também estarão à margem das decisões, porque as decisões de como esse país, essa nova nação será constituída, será construída, será erguida, vai continuar e permanecer na mão de uma elite. Então o povo vai ficar, boa parte do povo vai ficar às margens desse processo de construção dessa identidade desse novo país que surge. Mas isso não seria tão calmo, não seria tão tranquilo. Vamos ver alguns focos de resistência que começam a surgir pelo país afora na tentativa de participar desse processo de construção de identidade nacional. Olha só, pessoal, a independência do Brasil foi um processo diferente dos países vizinhos. E alguns fatores vão evidenciar essas diferenças. Vamos lá, olha só. Primeiro, nós vamos ter a figura de Dom Pedro como príncipe regente, herdeiro do trono de Portugal, promovendo aí, proclamando a nossa independência. Vejam que não vai ser muito parecido com o que vai acontecer dentro do continente americano, né? Afinal de contas, nós vamos ver a figura de um príncipe herdeiro da metrópole, Dom Pedro, se tornando aí Dom Pedro I, imperador do Brasil. Outra característica que nós vamos ter é a manutenção da monarquia. Vamos ver agora sendo estabelecida uma monarquia dentro do Brasil, na figura de Dom Pedro como imperador, enquanto os outros países da América acabaram se tornando, adotando aí um regime republicano, o Brasil manteria aí a monarquia, o regime monárquico. Uma outra característica também, que difere do resto do continente americano, é a manutenção da unidade territorial. Enquanto a América espanhola se fragmentou em vários países, nós vamos ver o Brasil mantendo a sua unidade territorial. Isso vai estar muito ligado à figura do imperador, que vai ganhar força ali mais na frente. Mas essa força, ela vai vir depois de uma dura batalha, de uma resistência contra essa independência, porque nem todos iriam aceitar a independência do Brasil. E a gente vai dar uma analisada agora em quais foram essas resistências que surgiram, que acabaram tendo aí que a monarquia se impor para fazer prevalecer esse processo de independência do Brasil. Uma das coisas que nós vamos ter que notar aí, que a gente nota a partir de agora, é que para consolidar e garantir a independência do Brasil, era necessário expulsar as tropas portuguesas. Afinal de contas, as tropas portuguesas estavam presentes em várias províncias dentro do território brasileiro. E aí precisava expulsar essas tropas do Brasil para garantir esse processo de independência. Afinal de contas, existia uma grande parcela de portugueses que estavam aqui que não concordavam, não queriam essa independência do Brasil em relação a Portugal. Outra coisa interessante que a gente tem que notar é que o 7 de setembro de 1822, ele não só mobilizou a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país naquele momento, como também acabou mobilizando outras províncias pelo Brasil afora, como Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, a Cisplatina e a Bahia. Foram províncias que tiveram uma certa resistência, isso provocado principalmente pela presença das tropas portuguesas que estavam dentro dessas províncias. Então, era necessário que fosse retirada essas tropas, que elas fossem expulsas do Brasil.
E olha só, pessoal, e antes mesmo de conseguir expulsar as tropas metropolitanas do Brasil, Dom Pedro, em dezembro de 1822, acabaria se tornando aí o nosso primeiro imperador, sendo coroado imperador do Brasil. A batalha continuaria, afinal de contas, nós temos aí vários focos de resistência a esse processo de independência do Brasil acontecendo em diferentes províncias. Vamos lá dar uma olhada nesses focos? Olha só. A gente tem um mapa aqui que mostra o foco de resistência a esse processo de independência do Brasil. E para que houvesse esse reconhecimento da independência, era necessário expulsar essas tropas metropolitanas que estavam pelo Brasil. Nós vamos ver a Bahia sendo uma forte resistência a esse processo de independência. Afinal de contas, na Bahia, nós vamos ter uma grande quantidade de tropas metropolitanas, de portugueses, soldados portugueses que estavam nessa região e que não vão aceitar este processo de independência. Depois de muita luta, depois de muita batalha, em 2 de junho de 1823, a Bahia consegue expulsar as tropas metropolitanas e aceitar e reconhecer aí a independência do Brasil. No Piauí, nós vamos ver uma das batalhas mais sangrentas sendo a Batalha do Genipapo. Vamos ver centenas de pessoas que vão morrer nessa batalha para que houvesse o reconhecimento da independência do Brasil. A Batalha de Genipapo, ela vai acontecer ali dia 13 de março de 1823, seria aí uma batalha sangrenta. Maranhão, Grão-Pará e Cisplatina acabariam sendo vencidas também, as tropas portuguesas acabariam sendo expulsas dessas regiões. Nós vamos ver isso acontecendo lá para novembro de 1823, quando de fato a gente consegue expulsar todas as tropas metropolitanas do território brasileiro e a nossa independência começa a caminhar a partir de então. Dentro do nosso território, essa independência começa a ser reconhecida, mas um país, uma nação, precisa de ter um reconhecimento internacional também. E o Brasil iria brigar aí por este reconhecimento. Vamos lá dar uma olhada para ver quais foram os países que reconheceram essa independência do Brasil? Olha só. Vejam só, nós temos aí a bandeira de 3 países que vão ser os 3 primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Vamos ter Estados Unidos da América, vamos ter o Reino de Daomé, um reino africano, e a Inglaterra. Cada um deles tinha um interesse nesse processo de independência e que fosse reconhecida a independência do Brasil. Vamos lá analisar cada um deles. Olha só. Primeiro a gente vai para os Estados Unidos da América. A independência do Brasil seria reconhecida através da doutrina Monroe. O que era a doutrina Monroe, professor? Era um projeto político imperialista do governo americano para a América, onde eles eram contra essa dominação da América pelos europeus, onde eles defendiam que a América fosse e pertencesse aos americanos e não houvesse mais essa colonização da Europa dentro do continente americano. Por isso, os Estados Unidos iriam reconhecer a independência do Brasil. Havia um forte interesse econômico e político dos Estados Unidos na independência do Brasil. Vamos ver depois o Reino de Daomé, que era um reino africano, e ele tinha fortes relações comerciais com o comércio de escravizados. Por isso, ele foi um dos países também a reconhecer o processo de independência do Brasil. E, por fim, nós vamos ter ali a Inglaterra, que por mais que era aliada de Portugal, também tinha um forte interesse no processo de independência do Brasil, interesse econômico e político. A Inglaterra seria um dos países que iria negociar a independência do Brasil. Afinal de contas, Portugal não iria ceder, Portugal iria ter uma forte resistência à independência do Brasil, mas seria a Inglaterra que iria negociar com Portugal uma indenização de cerca de 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil deveria pagar a Portugal para que Portugal reconhecesse mais lá na frente o processo de independência do Brasil. E aí, de fato, nós iríamos ter um Brasil independente, agora com a figura de Dom Pedro I como imperador do Brasil. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, aprendido um pouquinho mais sobre a construção do nosso país, da identidade nacional do nosso país. E agora a gente vai lá para o nosso aplicando. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Olha só o nosso aplicando, a nossa questão do aplicando aparecendo aí na tela para você. Vamos dar uma lidinha na nossa questão e eu quero ver você aí respondendo, participando comigo a partir de agora. Vamos lá. A questão diz o seguinte, ó.
são fatores que levaram os Estados Unidos da América a reconhecerem a independência do Brasil em 1824. A alternativa A, ela diz o seguinte, a identificação com a forma de governo adotada no Brasil e interesses coloniais comuns. A alternativa B, ela diz o seguinte, a indenização de 2 milhões de libras pagos pelo Brasil ao governo americano e à doutrina Truman. A alternativa C, ela diz o seguinte, a aliança dos capitais ingleses e americanos interessados em explorar aí o mercado brasileiro e a crescente expansão do mercado da borracha. E a alternativa D, ela diz o seguinte, doutrina Monroe, a América para os americanos, e os fatores e os fortes interesses econômicos emergentes dos Estados Unidos da América. E aí, qual seria a resposta correta? Vamos lá dar uma olhada? Olha aí aparecendo para você. A resposta correta seria aí a alternativa D, doutrina Monroe, a América para os americanos e os fortes interesses econômicos emergentes dos Estados Unidos. Afinal de contas, nós vamos ver os Estados Unidos tendo aí um projeto de expansão imperialista, de dominação do continente americano nas questões políticas, econômicas, fortalecendo suas relações comerciais. Afinal de contas, a América tinha sido explorada durante muito tempo pelos europeus e a doutrina Monroe vinha defendendo essa ideia de que a América deveria pertencer aos americanos e não aos europeus. Esse era o lema onde eles defendiam e reconheciam o processo de independência que estava acontecendo não só no Brasil, mas acontecendo também em outros países pela América Latina como um todo. Então, os Estados Unidos teriam aí um forte interesse em reconhecer o processo de independência do Brasil, por causa das relações econômicas, por causa da doutrina Monroe também, que estava ali ligada a um projeto imperialista de expansão do imperialismo norte-americano pela América. Vamos lá dar uma olhada no nosso comentário da questão, que diz o seguinte, a doutrina Monroe e os fortes interesses econômicos foram os principais fatores para os Estados Unidos reconhecerem a independência do Brasil. Então, está aí o nosso comentário. Essa seria a nossa resposta correta à doutrina Monroe e os fortes interesses econômicos dos Estados Unidos em relação ao continente americano. E aí é um dos motivos que ele reconhece a independência do Brasil. Então, pessoal, chegamos nas nossas considerações finais. Vamos lá dar uma olhadinha no que nós vimos na nossa aula de hoje. Olha, nossa aula de hoje abordou o primeiro reinado. Falamos na nossa aula sobre a figura de Dom Pedro, que acabou se tornando aí o primeiro imperador do Brasil, né? Dom Pedro, que era herdeiro do trono de Portugal. Falamos também sobre a construção do Estado Nacional, onde o Brasil começou a lutar aí para construir uma identidade de nação após a sua independência. Vimos também que houve enfrentamento e resistência à independência do Brasil. Essa independência não foi tão fácil de ser conquistada. Vamos ver que em várias províncias vai haver uma forte resistência. Algumas regiões que tiveram um movimento de resistência à independência do Brasil esses movimentos de resistência foram duramente reprimidos pelo governo, agora pela figura de Dom Pedro I, que acabaria se tornando, durante esses movimentos de resistência, acabaria se tornando aí o nosso primeiro imperador, sendo coroado imperador do Brasil. E, enfim, o Brasil tendo a sua independência, sendo reconhecido como um país independente. Certo? Então, pessoal, por hoje é só. O professor Eberson se despede por aqui. Espero encontrá-los aí numa próxima aula do nosso Contraturno Digital. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, o @Contraturno Digital. E a gente se encontra por aí numa próxima aula. Até a próxima!